Uma questão que costuma cair em concursos que cobram estrutura de dados também são questões referentes ao percorrimento de árvores binárias. E aí, para percorrer uma árvore binária, a gente tem três caminhos possíveis. Então vamos lá. O primeiro é pré-ordem. Percorrer a árvore binária em pré-ordem ou prefixado. A gente começa buscando o elemento raiz, depois a gente vai percorrer a subárvore à esquerda e depois a subárvore à direita. Vamos entender melhor isso aí. Então, percorrimento pré-ordem. A gente vai visitar a raiz dessa estrutura. Então, vamos ver aqui a estrutura. Ó, a gente tem aqui uma estrutura de dados, uma árvore binária, cuja raiz é o elemento A. Aí a gente vai percorrer essa árvore em pré-ordem. Qual seria a ordem dos elementos, a ordem que esses elementos seriam percorridos? Então vamos lá. Qual que é a raiz? É o A. Legal. Então está dizendo que na pré-ordem a gente visita raiz, subárvore à esquerda em pré-ordem. Então vamos lá. A raiz é o A, primeiro elemento. Depois, subárvore à esquerda em pré-ordem. Qual que é a subárvore do elemento A, esquerda? É o B. Opa, então B. Legal. Aí a gente começa a analisar aqui o B como se fosse a raiz, tá? Então a gente traz o foco aqui para o elemento B. Tá? B é a raiz. Aí qual que é o elemento à esquerda do B? Da subárvore esquerda. É o D. Então, depois do B, o próximo elemento é o D, né? Então fica aqui, ó. A, B, D. Ok. Aí tá falando, ó. Percorrer subárvore agora à direita. Então, vamos analisar uma coisa, ó. Aqui no A, toda a subárvore à esquerda já foi percorrida. Agora a gente tem que percorrer a subárvore à direita, né? Então, qual que é o nó à direita da raiz do A? É o C, né? Então a gente tem que, primeira coisa, descobrir a raiz aqui da árvore à direita. É o C. Ok. Então depois do D, o C. Aí, depois da raiz vem o quê? Passo 2, percorrer subárvore esquerda. Então, trazendo o foco agora para o nó C, a subárvore à esquerda dele é o E. Então, depois do C, a gente tem o E. Ok? Depois do E, a gente tem a subárvore à direita em pré-ordem. Ou seja, qual que é o elemento à direita do E? É o G. Então, fica C, E, G. Ah, professor, mas por que foi do C? Ok, o C é a raiz, tal. Aí foi pro E, legal. Por que depois do E não foi para o F? Já que é raiz, esquerda e direita. Veja bem, ao chegar, por exemplo, no elemento no C, toda subárvore à esquerda, antes de ir para um elemento à direita, né? Tá falando, ó, raiz, esquerda, direita. A raiz é o C, tá? Mas antes de ir para a direita, que seria o F, todo elemento à esquerda já tem que estar preenchido, já tem que ter sido percorrido. Então, por isso que é C, E, G. Eu não poderia fazer C, E, F, porque partindo do C, eu indo para o F, ou seja, a árvore à direita, eu deixei de percorrer um elemento na subárvore à esquerda do C, que é o G. Ok? Que seria o C, E, G. Então, a ordem correta é C, E, G, depois que a gente vai para o F. E aí a mesma coisa, traz o foco para o F é a raiz. Aí do F, qual que é o próximo elemento? É o H ou o I? Percorrer subárvore à esquerda, então H. Depois, subárvore à direita, o I. Legal? Então, essa é uma questão que pode parecer complicada à primeira vista,
Mas basicamente a gente seguiu o passo a passo. Então, raiz, esquerda, direita. Uma dica para você conseguir eliminar a maioria das questões que caem em um concurso de múltiplas questões. Por exemplo, se está falando percorrer em pré-ordem, você já vai lembrar, você tem que decorar isso. É raiz, esquerda, direita. Raiz, esquerda, direita. Então, se está falando pré-ordem, então você já vê. A raiz vai ser o primeiro elemento. Qual que é o elemento raiz? É o A. É o que está no topo dessa árvore. Então, o A vai ser o primeiro elemento. Então, você já coloca o A, é alguma alternativa que começa com A. Aí você já consegue eliminar. E qual que é a última etapa do pré-ordem? Direita. Então, o último elemento vai ser o elemento mais à direita. Qual que é o elemento mais à direita? O I. Então, você vai observar que o primeiro elemento é o A e o último elemento é o I. Então, percorrer em pré-ordem, primeiro elemento A, último elemento vai ser a direita, da subárvore direita, o I. O percorrimento em ordem, ele é feito de outra forma. Então, para buscar um elemento seguindo esse formato em ordem, a gente primeiro percorre a subárvore à esquerda, depois visita a raiz, depois a subárvore à direita, em ordem também. Então, vamos seguir essa mesma dica que eu acabei de dar? Então, em ordem é esquerda, raiz, direita. Qual que é o primeiro elemento à esquerda? É o D. Então, o primeiro elemento vai ser o D. Só para saber, qual que vai ser o último elemento? Tem que ser alguma alternativa que me dê o elemento mais à direita. É o I, né? Então, esquerda, raiz, direita. Então, o primeiro elemento vai ser o D, o último elemento vai ser o I. E aí a gente tem que descobrir como, se isso não fosse o suficiente para você descobrir a questão correta, a gente tem que descobrir agora os elementos internos, a sequência percorrida deles. Então vamos lá. O primeiro elemento vai ser o D, mais à esquerda. Aí está falando, beleza, estou no D. Qual que é a próxima etapa? Visitar a raiz. Qual que é a raiz do D? O B. Então o próximo elemento é o B. D, B. Legal. Cheguei no D, tá? Aí o D tem subárvore direita? Não. Então vamos começar de novo. Percorrer subárvore à esquerda no B, né? Já foi o D. Então é visitar a raiz. Qual que é a raiz? É o A. Então fica D, B, A. Legal. Qual que é o próximo elemento agora? É o C? Qual que é? Aí tá falando, ó. Só que imaginemos que se fosse o C. Mas aí ele fala que o primeiro item que tem que ser percorrido, né, traz o foco para o elemento C, tá? Imagina o C, o E e o F como se fosse ali uma subárvore. É uma subárvore, tá? Mas está falando que antes de você chegar na raiz dessa estrutura, E, C e F, você tem que percorrer a esquerda. Então você não pode ir no C direto. Então é esquerda, raiz, direita. Então aí o próximo elemento é o E. Depois do A, a gente tem o elemento E, tá? Ok. Depois do E, aí a gente vai, começa de novo. Então, traz o foco agora pro E. Ok. E tem subárvore à esquerda? Não. Aí nós vamos para a subárvore direita dele, o G. Ok? G. Por quê? Ah, professor, mas por que não foi para o C? É C. Porque lembra que eu falei, antes de chegar no C, toda a subárvore à esquerda dele já tem que ter sido percorrida. Então, ó, vai ser E, G, depois o C. E aí a gente vai para o F? Não, né? Lembra? Antes de ir para a raiz, tem que ser esquerda. Então vai ser o H, o F, depois o I. Legal? Então, esquerda, raiz, direita. Então, essa é a ordem que a gente tem. O D, B, A, E, G, C, H, F e o elemento I. Novamente, já para ajudar a eliminar. Em ordem, esquerda, raiz, subárvore direita. Então, o primeiro elemento vai ser o da esquerda. Qual é? O D. O último elemento vai ser a direita. Então, o I. Pós-ordem. Pós-ordem
você percorre primeiro a subárvore à esquerda, depois a direita e depois a raiz. Então fica esquerda, direita, raiz. Seguindo aquela dica que eu acabei de dar, o primeiro elemento vai ser o da esquerda. Qual que é o da esquerda? O D, né? O elemento mais à esquerda aqui dessa árvore é o D. Então o D vai ser o primeiro elemento. Qual vai ser o último elemento? Vai ser a raiz. Qual é a raiz dessa árvore? É o A. Então o primeiro elemento vai ser o D, o último elemento vai ser o A. E aí, seguindo essa sequência, a gente vai ter essa estrutura. O D, o B, G, E, H, I, F, C, A. Observem que trazendo para cada subarranjo desses aí, a gente tem sempre a raiz como último elemento, né? Ok? Ali no F, por exemplo, ó, antes de ir no F, a gente teve que ir no H, esquerda, e no I, direita, depois no F, não é? E antes de ir no C, a gente teve que percorrer a subárvore à esquerda todinha do C. Ou seja, o G, o E, depois o H, o I, o F e aí depois no C. E o A, por sua vez, foi o último elemento, porque é a raiz. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário aí, tá, pessoal? Não entendi direito, professor, tem como dar outro exemplo? Deixa um comentário aí que a gente vai ajudando vocês. Para quem quer estudar informática para concurso, a gente tem um grupo aí no comentário do vídeo, ou na descrição, a gente tem um grupo de WhatsApp em que eu posto para vocês lá em primeira mão as aulas que vão sendo disponibilizadas, conteúdos exclusivos, PDFs, resumos, questões para vocês resolverem, e vocês têm lá a minha presença para tirar qualquer dúvida, para vocês mandarem um WhatsApp para mim, e também outros colegas que estão na mesma caminhada aí, no mesmo estudo para ser aprovado em um concurso na área de TI.